Olá! Na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, o brincar faz parte da rotina, tendo material e oportunidades para as crianças. No entanto, conforme avança a escolaridade, os momentos lúdicos praticamente desaparecem da rotina da sala de aula. Será que os jogos e brincadeiras são importantes apenas para as crianças? E para os jovens, para os adultos? Como os jogos podem auxiliar na aprendizagem e no desenvolvimento das pessoas? Esse é o tema do programa Roda de Conversa de hoje, que vai discutir a importância dos jogos e brincadeiras na educação de crianças, jovens e adultos. O Roda de Conversa é um programa que discute temas do cotidiano escolar sob o ponto de vista pedagógico. É uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, idealizado pela Magistra, a Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de Minas Gerais, em parceria com a Assessoria de Comunicação Social. Participam hoje do programa a psicóloga Adriana Clises, diretora do Caleidoscópio Brincadeira e Arte, autora de diversos livros sobre o brincar e criadora de jogos. Recebo também aqui no estúdio o professor Rogério Correia, doutor em Educação e professor de Didática da Educação Infantil na UFMG. E a terceira convidada do Roda de Conversa de hoje é a psicóloga Márcia Cristina da Silva, que trabalha com formação de professores no Instituto Avisa Lá, de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Roda de Conversa, que tem um cenário novo, né? Sejam muito bem-vindos. Então, esse negócio do brincar, à medida em que avança a escolaridade, a coisa fica séria, a gente tem que parar de brincar, o espaço escolar, mais até do que a sala de aula, eu acho, ele tem que se transformar num espaço rígido. Como é que é? É interessante, Maurílio, porque tem uma reflexão que eu gosto muito de fazer com os professores, diretores, quando o brincar é o conteúdo da conversa, que é: será que quando o aluno entra na escola, seja ele criança, seja ele adolescente, ele deixa de ser criança, deixa de ser adolescente e assume só o papel de aluno? Quem brinca, será que é só criança? Será que quem pode jogar é só criança, é só adolescente? O aluno não? Então, E o adulto também e o não, né? O adulto? professor não. O poeta Mário Quintana, né, ele fala que triste de quem não conserva nenhum vestígio de sua infância, Sim. né? E eu Uhum. acho que está totalmente Bonito. equivocada essa ideia de que a gente para de brincar algum dia, né? Uhum. Agora, eu acho o seguinte, que pensando no professor, eu acho que a gente tem conflitos, né? Acho que o professor tem conflitos, tem professores que adotam, consideram o brincar ou o jogo, né? Algo importante e, um potencial, e muito potente, né? Para o seu trabalho, para o ensino, né? E tem professores que discordam dessa ideia, né? Eu vou levar em consideração os professores que gostam do jogo, né? Ele tem uma potência muito grande mesmo, Sim. o jogo, né? Tanto que até hoje a educação infantil, né, ela surgiu aliada, tendo como aliada o jogo, né? O jogo já foi sendo introduzido. Mas quando você fala isso, né, Rogério, você está dizendo o seguinte: para o núcleo do processo, né, educacional, você traz essa dimensão do lúdico, você traz o jogo, você traz o brincar, é isso que você está colocando? Eu imagino assim que um professor considera agradável, ele quer mostrar, quer trabalhar, ensinar, transformar a sua aula, né, em uma aula agradável e tal, interessante e que ao mesmo tempo, né, quer dizer, que ele possa brincar, jogar e ali tenha conteúdos sendo trabalhados e tal. Então a gente sempre vê assim professores demandando isso, né, assim, como é que eu posso transformar, é possível transformar esse conteúdo aqui num jogo e tal? Então eu vejo que o jogo tem uma porta de entrada muito forte pela linha dos jogos, pelos jogos educativos que a gente chama, né? Mas mesmo assim, apesar desse discurso, que eu acho que tem um discurso favorável, assim, eu acho que os professores não discordam quando a gente fala assim, quando faz essa proposta, né, de trabalhar a partir conteúdos escolares a partir de jogos. Mas no frigir dos ovos mesmo, lá na sala de aula, né, você vê que no cotidiano ele vai perdendo espaço ou de alguma forma, por exemplo, os jogos de tabuleiro, jogos de mesa têm mais privilégio, por exemplo, que o brincar na rua, brincar nos espaços, correr, pular, brincar com jogos tradicionais. Isso aí realmente
fica cada vez mais reduzido, né? A escola, né, a gente pensando aqui de uma maneira até mais ampla, mais aleatória, a escola não dá essa sensação assim de que a gente deixa o divertido do lado de fora, a própria estrutura escolar, né? Aí, é claro que eu quero conversar com vocês um pouco assim, até para os nossos telespectadores poderem entender um pouco. Educação infantil, os anos iniciais do ensino fundamental, os finais. Mas a escola em si, acho que, aí falando como leigo, né, com exceção da própria educação infantil, que o brincar, né, o tempo todo está no universo colocado, o próprio professor, ele tem uma interação e tem um sentido, a gente até, como pai, a gente consegue enxergar isso, mas a escola, de uma maneira geral, ela não tende, inclusive porque você senta numa carteira, é uma carteira que te tolhe, te coloca numa postura. Em si também, quando a gente fala isso, a gente não está falando do nosso modelo. Sim, é interessante você falar da cadeira, da carteira. Quando entramos numa escola, o espaço escolar revela a concepção de criança, a concepção de ensino e aprendizagem. Que olhar para esse espaço e ver, tem sinais do brincar, tem sinais da possibilidade de convivência entre os jovens, entre diferentes idades. Normalmente, mais costumeiramente, por exemplo, no ensino fundamental 1, das crianças de 6 a 10 anos, o brincar fica restrito ao horário do intervalo, ao horário do recreio. E que normalmente é curto, né? É 10, 15 minutos para o aluno, que é criança, né, poder tomar o lanche e poder brincar. As crianças já tomam lanche correndo no futebol, fazendo tudo ao mesmo tempo agora. Porque a escola tem uma concepção muito de que brincar é perda de tempo, e não ganho de tempo. Na verdade, eu acho que brincar é ganho de tempo, né? Porque quando a criança brinca, na verdade a escola acho que tem uma questão que tudo na escola, a escola é preocupada com produção, né? Ao final de um ano letivo, a gente espera uma melhor produção oral, escrita, né? Existem as avaliações, tem uma... E o brincar não é produção, é processo, né? Então, ao final de um ano letivo, cadê a pasta para mostrar o que brincou? Não tem isso, né? Então, por isso que parece que... parece que é completo. Eu ia comentar o seguinte, se já não bastasse a ideia de confinamento da infância, porque hoje em dia, né, as crianças não têm aqui, diferente das outras gerações, né, que circulavam pelo bairro, pelas ruas, tinha outros espaços para a prática das brincadeiras. Hoje em dia, as crianças estão ficando confinadas, né? A rua passou a ser um lugar perigoso para frequentar, o bairro, mudaram essas relações, os espaços se urbanizaram, né? E as crianças vão para a escola. Aí já não basta o confinamento, ainda tem uma vigilância muito forte das crianças. Em relação ao tempo. Ao tempo e limitação, restrição para a produção dela, para a participação, por exemplo. Essa coisa das brincadeiras. Eu já vi muita declaração de escola, muita organização de escola que, além de ter o tempo do recreio, apesar de ter o tempo do recreio, ainda é um recreio orientado. Fala assim, não, porque se deixar os meninos soltos, eles brigam, confusão, se machucam. Aí os professores, até esse horário de 20 minutos aí que sobra, 30 minutos que sobra para o recreio, os professores estão ali cercando, vigiando, né? Falam, não pode fazer isso, desce daí, né? Tem uma questão, eu concordo com o que você pontua e acho que é bastante válido. Mas eu penso também que provavelmente há por trás do tal do recreio orientado uma questão que é assim, bom, será que brincar se aprende? Então, talvez a questão não seja recreio orientado, mas seja só brincar através do recreio orientado. Entendeu? Porque você ter, sei lá... O que é o contrário também uma escola onde as crianças só escolhem, só o futebol. Eu pergunto, é liberdade de escolha ou a falta de opção? De conhecer um legado cultural, de jogos, brincadeiras, né? Então, a importância também da escola ter algum tipo de orientação. A discussão é que orientação é essa. É isso que você estava pensando em colocar. Como é que você introduz essas questões de natureza cultural, que permitam ele ter
compreensão de outros cenários, do espaço dele. Por exemplo, o brincar, eu acho que é um legado cultural. A gente aprende brincadeiras que são milenares, que vêm de longa data, né? A própria amarelinha, né? O jogo das 5 Marias, vários jogos de tabuleiros que tem, né? Que são antiguíssimos, né? Mas ele é legado cultural, mas ele também é transformação social, né? A gente vai reconstruindo as brincadeiras, brincando, sei lá, tem uma brincadeira de pular de elástico, eu vejo crianças brincando de pular elástico invisível. Não tem elástico, elas brincam, elas colocam elástico e ela fala, errou. Como errou se não tem elástico? Você não pulou alto que nem a gente brincou aqui, sim, né? Então, eles vão reconstruindo e fazem parte também, eu acho que nessa reconstrução das brincadeiras, dialogar com os informantes da cultura, que pode ser outras crianças mais velhas, pode ser adulto, né? Então, por exemplo, a criança brinca de ioiô, peão. Acaba sendo sempre uma questão muito que os professores se colocam assim, mas tem uma febre de ioiô, de peão, né? Deixa eu brincar com o Beyblade, com essas coisas. Ah, o famoso Blade, deixa né? eu brincar, ou assim, como se não pudesse. E se a gente for investigar, né, a história de onde nasce o peão, né, onde nasce, quais são as brincadeiras, tem jogos diferentes tipos, tem, né, tem culturas que esticam uma rede e jogam o peão para rodar na rede. Né? A gente pode pegar, estudar ótica e fazer peões usando CD. Então, tem uma afinidade que isso eu acho que é papel da escola, aprimorar, ajudar a aprimorar isso também. Então, por exemplo, ioiô. Né? Hoje em dia tem a Associação Brasileira de Ioiô, né? Que são os meninos que aprendem a jogar ioiô, eles misturam meio que um ioiô com cama de gato, porque eles fazem tanta manobra. Imagine você convidar essas pessoas para dentro da escola para ensinar. E acho que você toca num ponto que é tão interessante, né? Que é a criação. A criação, sim, que as crianças podem fazer a partir das brincadeiras e dos brinquedos, né? E que isso também precisa ser contemplado no espaço escolar. Estamos aqui brincando de ciranda, estamos todos virando para o lado direito. Alguém pode querer virar do lado esquerdo. Jogamos todos bola para dentro, mas alguém inventa de jogar a bola para fora. É uma quebra de regra? É uma quebra de regra. Agora, necessariamente, não precisa ser ruim. A quebra de regra pode ser interessante. Pode ser interessante, uma construção. Para construção. Porque é só a gente lembrar quando nós éramos crianças. O famoso porquê. E que eu acho que isso é importante no trabalho com o educador também. Quais são as nossas memórias de brincadeiras, de brinquedos? Quando éramos crianças, como você bem lembrou, né? Não revelando a idade, mas brincávamos Começa a falar pelas brincadeiras, a gente revela, a gente entrega a idade, né? Brincávamos isso na rua. Isso a gente leva na brincadeira, né? Isso leva. A gente brincava muito na rua e tinha ali criança de diferentes idades. O pátio está seccionado, idades, né? Você tinha... Isso. E as crianças brincavam, como a Adriana falou, né? Brincavam, aprendia com o mais velho, o mais velho sacaneava, no bom sentido, o menor é o tampinha. Porque tem um processo de inclusão, de encontrar o seu lugar naquele grupo, naquela sua sociedade. E né, eu acho duas questões, uma colocada pela Adriana, uma para a Márcia, a segunda. A pergunta que você nos fez a respeito, aqui, né? O que se aprende quando brinca, eu acho que a questão mais importante é que as crianças, quando brincam, elas têm acesso ao patrimônio lúdico-cultural que existe, que não pertence só à nossa sociedade, assim, à cultura. Tem as nuances, mas é da humanidade, né? A gente conhece brincadeiras aí milenares que estão presentes até hoje, né? E quem mantém, quem guarda esse patrimônio, quem é responsável pela sua perpetuação, hoje em dia são os grupos infantis, né? Então a gente vê assim um contraste muito grande, porque do lado de fora você tem crianças brincando e agindo e trocando informações, né? Tem umas coisas que os grupos infantis nos mostram muito claramente, assim, na escola, onde é que os meninos sabem que está época de soltar papagaio, né? Tem uma comunicação que os meninos começam a olhar para o céu, de repente estão todos os meninos olhando para o céu no meio do recreio e correndo atrás de papagaio e tal.
E a escola praticamente não tem... A escola tem isso no calendário, fala assim, ó, hoje, essa época do ano é a época do soltar papagaio. Brincadeiras de chuva, essas coisas dessas ondas que vêm e voltam, né? Beyblade, de repente um peão esquecido em casa, os meninos descobrem porque alguém na escola motivou, né? E por aí vai. Mas eu acho que esse é o aspecto mais importante que eu considero. A escola tem um olhar meio desconfiado com essa linha, com essa própria perspectiva, né? Porque não reconhece as brincadeiras como um conteúdo, né? Como uma informação. E quando você fala a escola, isso é de uma maneira geral. A gente pode falar isso, assim. É claro, não tem nenhuma estatística aqui, não tem nenhum levantamento, é claro. Mas o conceito de escola, sem pensar numa escola específica, num estado específico, né? Mas a escola brasileira, ela está nesse caminho? Olha, eu acho que tem movimentos diferentes. Vocês querem comentar? Que vocês acham que tá hoje? Mas de uma maneira geral, sobretudo nas escolas, porque também a gente está lidando, e que é positivo, com a massificação. Né? O ambiente escolar, a massificação no bom sentido, ao acesso. Né? Então, sistemas grandes são sistemas difíceis também de gerir, com as peculiaridades e tal. Então, agora, de uma maneira geral, o conceito escola, ele está... Quando a universidade pensa, quando a universidade forma os educadores, ele... Eu acho que desculpa. Na verdade, eu acho que a escola está a desejar em relação ao brincar, principalmente quando você também está falando do brincar no ensino fundamental, né? Pensar no brincar fundamental para crianças de qualquer idade, né? No meu entender, eu acho que assim, ainda tem pouco, a gente precisa melhorar. E como que é melhorar? Desde a educação infantil até o fundamental. No fundamental, eu acho que faltam projetos, porque as crianças também, às vezes o professor fala assim, mas eu não interessa mais pelo jogo de dama. Claro, ela aprende a jogar dama desde 4 anos até 10, 12 anos em diante, vai jogar o mesmo jogo. Diferente se você conhecer variáveis do jogo de dama, que tem 15, 20 variáveis, tem tabuleiros diferentes, você vai conhecer, na verdade, precisa se aprofundar também no brincar. Então, se uma criança já brinca, né, com os brinquedos, ela elaborar outros brinquedos, construir, né, conversar com físicos, né? Hoje em dia as crianças estão muito ligadas na internet. Hoje em dia, né, tem vários... as crianças estão aprendendo a fazer na internet coisas que elas não fazem na escola, né? Então parece que o brincar fica excluído da escola nesse sentido. Não é que fica completamente excluído, mas não tem o seu tempo, né, necessário para desenvolver e ser aprimorado. Eu sei, só para não te interromper no momento em que eu terei que te interromper, porque também temos o tempo, estou aqui batendo o sinal do recreio, né, para a gente poder parar, né? Então, a gente retoma isso. A gente vai agora para um rápido intervalo e volta já já. Na volta, vamos discutir como os jogos e brincadeiras são também uma forma de representação da vida social.